a maior parte das pessoas pertencem num ecossistema onde lá existe uma segmentação, onde existe lá um comportamento sistemático. Ok. Tu estás lá, automaticamente tu tens que Tu cumprir também com as fazes horas. parte, Já exatamente. tu fazes parte. Ok. Estamos a falar do imediatismo. Exato. Nós temos que parar de ser imediatistas. Não é necessário tu, para poder ser alguém que as pessoas olham como alguém que de alguma forma pode mudar a história da sua família, ter que sair. Não, existem várias formas dentro do país. Primeiro é tu deixares de fazer parte desse ecossistema de imediatistas. Por exemplo, só para tu teres a noção, nós tivemos um exemplo concreto. Quando tu partilhaste aquele panfleto, a capa, eu tentei apreciar comentários, já apareci, e eu vi um comentário que dizia assim: ó, Vlad, já estás a meter água. Exato. Porque vão falar de empreendedorismo e tudo mais, mas a pessoa que está a falar isso está em condições precárias, estás a perceber? Exato. Gosta daquilo, futilidade, percebes? Né? Exato. Nós não temos como mudar aquilo que é o nosso cenário com esse tipo de comportamento. Então precisamos mudar de hábitos. Nós precisamos ser indivíduos disciplinados, Ok. estás a perceber? Disciplinados. E sem disciplina a gente não faz nada. Nós precisamos de mudar os nossos hábitos. É aquilo que eu disse, muitas das vezes, num intervalo de 1 a 100, 80%, é que os ambientes definem o seu estado de saúde emocional e física. O que é que tu esperas? Tu andas comigo, eu sou bêbado. O que é que tu esperas de ti? Estamos sempre nas bebedeiras. O que é que tu esperas? Tu vais beber. Óbvio. Estás a perceber? Yeah. Então nós precisamos, há um termo que se diz: ande com o primeiro rico, tu serás o segundo. Exato. Muitos pensam que é uma ironia, que é uma teoria da conspiração, é uma teoria metafórica, mas aquilo, a probabilidade de acontecer é maior. Um indivíduo que fala de finanças não vai te falar de bebedeira, não tem tempo Óbvio disso. que não. Claro A cabeça está nutrida cabeça- de outras matérias. Exatamente. Né? Ok. Então, onde é que nós buscamos? Porque, olha, é assim, como tu disseste, tudo é regulado pelo governo. Nós sabemos muito bem disso, né? E existem limitações dentro do governo. Existe. A maioria dos jovens já tentaram criar ambientes, criar empreendimentos, criar oportunidades, auto-oportunidades, e depois viram suas oportunidades serem limitadas pelo governo. Então, achas que, porque assim, primeiro o governo não nos oferece condições favoráveis para a nossa sustentabilidade fora da dependência ao Ok. governo. E por sua vez, quando nós queremos criar autoempregos, autossustentabilidade, mesmo o governo vem nos criar limites. Limitações. Achas que o jovem está em condições para seguir? Tá, esse- claro. Eu acho que, eu não acho, eu tenho a certeza que sim. Como é que tu segues em meio em que tens uma parede à frente e onde esteja a sair também está barato? Estás aqui no meio. Eu acredito que já entramos no empreendedorismo, né? Exato. Já que já entramos. Exato. É assim, Decote, enquanto tu não saberes fazer algo, nunca vais fazer bem. Ok. Estás a perceber? Exato. Uma coisa é tu seres um negociante, outra coisa é tu seres um empreendedor. São coisas meramente diferentes, não é nada simétrico, é diferente. Exato. É diferente, estás a perceber? Existem. Pronto, eu acredito que o governo é aquilo que disseste. O governo, muitas das vezes, por causa das burocracias, tem sido um fator de barreira para que as pessoas não consigam fazer aquilo que gostariam de fazer, mas é importante tu criares uma oportunidade que resolve problemas para as pessoas. Estás a perceber? Exato. Se tu queres empreender, nós vamos partir aqui do pressuposto da definição do empreendedorismo. O que é empreendedorismo? Tu sabes, qualquer um sabe. Mas qual é a conclusão da definição? Inovação, criação e inovação de algo que já existe. Exato. Agora, se tu não tens não tens essa base, tu vais dar continuidade de algo que alguém está a fazer e bem. Tá a perceber? E o governo vai, pronto, este gajo fez isso e esse gajo não vai me agregar em nada. E ele te corta. Tá a perceber? Ok. Por mais que existam burocracias que muitas das vezes tendem a impedir os empreendimentos que as pessoas pretendem fazer, quando o governo identifica-se com um autoemprego de alguém, o governo, mano, não tem como deixar. Não tem como não deixar. Ok. É uma questão de tu fazeres algo que ninguém pensou. E é possível. É possível. Porque eu, como governo, não vou deixar tu fazeres algo que a mim não vai agregar nada. O governo tem que ganhar com isso. Nós temos que ter a noção disso. Ok. Estás a perceber? Olha, Kelvin, como é que esperas que um governo ganhe em meio de empreendedorismo de jovens, que depois que o governo disponibiliza fundo para o desenvolvimento social, sobretudo na área de empreendedorismo, que quando esse fundo chega, existem pessoas que dirigem o fundo, mas depois entregam pessoas que não têm criação, que não têm inovação, que simplesmente têm afinidades. Estamos em meio de um governo em que, quando existe um fundo externo ou mesmo interno para o engajamento dos jovens, sobretudo no empreendedorismo, encontramos pessoas que dirigem esses fundos, Ok. que depois entregam a pessoas erradas. Mandam os jovens para produzirem relatórios, produzirem projetos, mas esses projetos são avaliados não para passarem, recebem para acumular, mas depois nós encontramos pessoas a passarem, pessoas que não estão em condições, que não apresentaram bons projetos e que os seus projetos não são credíveis.
Mas por quê? Porque as pessoas precisam de dinheiro, precisam de famosa nhonga, precisam tirar parte disso. Como é que achas que um jovem criativo ainda vai continuar criativo em meio desse tipo de situação? Pronto, é necessário perceber que ser empreendedor é enfrentar vários desafios, sobretudo desafios psicológicos. Estás a perceber? Existe algo que nós como empreendedores precisamos de ter, que é a persistência. O governo não tem que ser um fator de barreira. Estás a perceber? Okay. É claro que existe o nepotismo, aquilo que estavas a dizer. Exato. Eles criam um fundo externo que é para poder financiar as jovens com capacidade para poder impor algo que de alguma forma possa gerar, possa reduzir o número de desemprego no país, mas este mesmo governo cria uma barreira e faz com que um indivíduo que não está capacitado passe o seu projeto. Exato. Isso não tem que ser um problema para nós. O problema mas nós não temos que nos limitar com isso. Estás a perceber? Persistência é a coisa chata. Então estás a dizer que nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos de ser persistentes. Sim. A resiliência tem que ser a base da pessoa que precisa evoluir sem dependência. Claramente. Ok? Claramente. O problema é que, pronto, as pessoas usam isso para poder justificar. Infelizmente, um homem quando não quer fazer algo é especialista em criar justificações para poder justificar o injustificável. Está a perceber? Ok. É persistência, a resiliência, sobretudo. Onde é que parte, ou como é que nós somos todos de classe muito baixa? Eu sou de quem acredita que em Moçambique 60% moçambicanos são de classe baixa. Exato. E se reparares, essas pessoas todas têm dificuldades. Primeiro da acessibilidade, okay, de próprios recursos que lhes façam chegar onde precisa chegar. E o governo, quando vem, não vem entrar lá no fundo, onde estamos nós, onde tu encontras aquele que não sabe ler, aquele que não sabe escrever nem nada. Ok. E os meios que o governo usa para trazer esses financiamentos são meios, em algum momento são digitais, eletrônicos. As pessoas têm mania de trazer relatórios, mas não chegaram aos terrenos. O que é preciso, o que o governo precisa fazer para fazer uma abrangência desse tipo de coisa para todo o Moçambique, na tua perspectiva? O que o governo tem que fazer? Porque é assim, por que eu menciono tanto o governo? Eu penso que o governo controla tudo. Claro. Tu podes tentar implementar algo, mas vais precisar do governo para validar. Claramente. Então, eu trago mais o governo aqui porque o governo é a chave para tudo funcionar. Mesmo as instituições privadas, mesmo o seu empreendimento, tudo precisa passar pelo governo. O que achas que tem que ser feito com o governo para isso? Achas que o governo precisa admitir que exista um órgão independente que vele por essa situação, depois participar com o governo, ou o próprio governo pode criar comissões que façam chegar até nesses locais? Mas estamos já há 50 anos que eu penso que isso não aconteceu. As pessoas pobres continuam pobres, os ricos continuam ricos. Isso é uma prova clara de que é a falta de busca de pessoas que realmente necessitam e entrega de condições às pessoas que já têm. Então, achas que há necessidade de se criar uma comissão externa, sobretudo privada, para atender essas situações depois da relatória ao governo, ou mesmo o governo, existe uma possibilidade de criar comissões que vão atrás daqueles que realmente precisam? Exato. Eu não vou falar do governo, vou falar dos governantes. Exato. Os governantes devem perceber que quando entram no poder, o objetivo não é desenvolver as suas famílias, é desenvolver o país. É o que eles primeiro precisam entender. Eles precisam entender isso. Ok. Que o objetivo não é desenvolver a sua família. Primeiro é responder com a problemática que a população enfrenta. E depois, há necessidade de existir um órgão externo para poder fazer esse processo de compliance. Para ver, compliance é um termo em inglês que quer dizer conformidade, que é para poder fazer as revisões, a auditoria, para poder perceber até que ponto o governo está a trabalhar para poder resolver, de alguma forma, as situações que a população enfrenta. E depois, o governo, isto do governo criar Exato. barreiras para o desenvolvimento, isso faz parte da governação dos governantes. Exato. Isso faz parte. Ok, é um plano de governação. Isso é claro, isso é plano. Ok, é um plano de governação. E como faz parte, será muito difícil eles mudarem, porque a gente nós não temos nenhuma instituição externa que vela pelo compliance do governo. Não temos. E mesmo se tiver, não tem que ser interna, não tem que ser de Moçambique, tem que ser estrangeiro. Por que não tem que ser de Moçambique? Uma vez que nós precisamos institucionalizar nossas instituições com o pessoal aqui interno. Precisamos trabalhar com o nosso pessoal interno para que haja mais afinidade, haja mais confiança e valor, sobretudo externo. Como é que nós podemos consumir sempre algo de fora? Porque estamos a admitir que Moçambique ainda vai perder mais uma identidade. Exato. Trabalhando com pessoas externas. Por que achas que para que isso aconteça tem que se usar um órgão externo? O problema é que será centralizado. Qualquer uma instituição, entre aspas, que será criada para poder fazer auditoria nos setores
do governo, será tudo centralizado. Aquilo será mais um escritório. Ok. Estás a perceber? Então, há necessidades. Infelizmente, nós não temos instituições que podem interferir para políticas de Moçambique. Não temos. Nós não temos isso. Há uma necessidade, sim. Mas pronto, como isso não é possível, nós precisamos de ser autônomos para poder desenvolver esse país. Ok. Nós precisamos de ser autônomos. Porque a gente vai esperar que exista alguém, uma instituição privada. E quem serão os trabalhadores lá? São do governo. O privado será o nome da instituição, a ONG. E os colaboradores. Eu, como presidente da República, que vou tirar para lá trabalhar na instituição privada. Para tu fazeres o compliance na minha, exatamente, naquilo que são os meus trabalhos. Então estamos a admitir que mesmo o setor privado em Moçambique acaba sendo público, porque lá já estão pessoas que foram colocadas pelos dirigentes para fazer um controle da coisa. Claramente. Ok. Eu penso que é um debate muito importante e as pessoas estão a aproveitar e perceber. Pessoal, quem tiver comentários, algo que seja de interesse daquilo que é o nosso debate aqui, que está ligado à situação moçambicana com relação ao desenvolvimento socioeconômico do país, estamos aqui juntos, vocês podem ficar à vontade e, sobretudo, estamos pelo mesmo propósito. Kelvin, tu estudaste finanças, então vamos recuar primeiro sobre finanças. Depois que saíste da informática, trabalhaste cá e dominas bastante o ramo informático, que tiveste 3 estágios, sim, que é o básico, médico, graças a Deus. E depois viajas para Portugal. Para Portugal. Finanças estudaste em Portugal? Não, finanças eu não estudei em Portugal. Eu estudei finanças não numa universidade. Estudei finanças em casa. Porque eu já fui um grande agiota. Meus pais não sabiam, estão a saber agora. Ok. Já fui um grande agiota. De grande nome aqui nesta cidade de Nampula. Agiota? Agiota, grande agiota. Dinheiro de quem agiotavas? E meu próprio dinheiro foi necessário. Eu estava a trabalhar na altura. Ok. Vivia na casa dos meus pais. E não havia necessidade de comprar comida. Não havia. Okay. E eu fiquei-me a perguntar o que é que eu faço com o dinheiro. Graças a Deus não tenho vícios. Okay. Eu não sou de noite. Eu não bebo, não fumo, não gosto nada disso. E eu fiquei-me a perguntar o que é que eu devo fazer com o meu dinheiro. É para quem diz que vocês que não bebem não fumam mulheres, né? É para pronto, eu sinceramente eu sou um caso à parte. Okay. Sem mulheres, não sou viciado em mulheres, não sou viciado em bebidas nem em álcool.